Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Notícia, informação e atualização na hora do seu almoço pela Conecta Mais TV. Nesse momento fazem exatamente 23 graus aqui em Nova Prata, o céu está nublado, a previsão é que tenhamos chuva logo mais no período da tarde, estendendo-se até a noite. Aliás, o tempo está prometendo desde ontem e até agora muito pouca água rolou, porém o céu segue nublado. Vamos às nossas informações e notícias dessa manhã, começando pela região, aqui próximo, em Nova Prata. Pelas informações do portal Correio Livre, a lixeira inteligente recompensa pessoas que fazem a separação correta dos resíduos. A informação partiu aí de um projeto encaminhado pelo engenheiro Cauê Pellegrini, que deixou no Supermercados Porta um protótipo do seu projeto inovador. Ela se destaca porque a separação de resíduos feito da maneira correta acaba rendendo recompensas, né? Após o cadastro no aplicativo, os usuários podem se conectar às lixeiras por meio do botão Conecte e dessa forma passar a participar dessa campanha de descarte consciente. A ideia surgiu aí durante o curso de graduação do Cauê, que desenvolve diversos projetos tecnológicos nas mais diversas áreas ligadas ao meio ambiente e agora também no descarte correto de resíduos. Se você quer conhecer essa alternativa, o protótipo da lixeira inteligente está disponível no Supermercados Porta, aqui do centro de Nova Prata. Na informação da Rádio Estúdio dessa manhã, um motociclista ficou ferido num acidente na BR-470 em Vila Flores. O acidente foi registrado por volta das 5 horas e 40 minutos dessa manhã e o fato ocorreu no quilômetro 166, envolvendo um caminhão e um motociclista. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele perdeu aí parte da carga e atingiu o motociclista que estava vindo atrás. Após os ferimentos, o motoqueiro foi socorrido aí pelo Corpo de Bombeiros. Informação também desta manhã que circula pelo portal Estafeta é que a Prefeitura de Cotiporã está contratando professor de inglês. As inscrições vão de 4 até 12 de março. O processo seletivo simplificado 3/2021 busca professores de língua inglesa para os anos finais do ensino fundamental e os atendimentos e inscrições podem ser feitos na Secretaria de Educação, na Prefeitura Municipal de Cotiporã. Sobre a vacinação, os profissionais da saúde em Veranópolis poderão realizar a segunda dose da vacina nesta quinta e sexta-feira. Atenção a todos os profissionais que devem se dirigir ao posto de saúde central no dia de hoje e amanhã. A segunda dose será realizada nesses dias e a Secretaria Municipal de Saúde de Veranópolis informa que fará contato individual com os profissionais, pois as datas já estão agendadas nos cartões de vacinação e é fundamental que os profissionais busquem a imunização para continuar trabalhando. Informações que nós temos para Nova Bassano, o Hospital Municipal também está com 100% de ocupação na ala dedicada ao Covid. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes possui apenas leitos clínicos e, nesse momento, os 20 leitos disponibilizados estão ocupados, ou seja, até 24 leitos estão ocupados, além da capacidade também em Nova Bassano. A situação encontra-se bastante complicada do ponto de vista sanitário e hospitalar. Em Veranópolis, na manhã de hoje, um dos pacientes que aguardava transferência para um leito de terapia intensiva acabou vindo a óbito durante a espera. É uma senhora de 65 anos que é natural de Vila Flores e ela é o 6º óbito contabilizado pela cidade de Vila Flores e a primeira em situação de falecimento em que aguarda leito de UTI ser liberado. Informações para Caxias do Sul que nós recebemos pela Rádio Caxias. A Codeca afirma que podem faltar verbas para a reposição de contêineres de lixo que foram incendiados em atos de vandalismo. A queima de contêineres do lixo seletivo segue sendo um problema. Na última semana, 28 equipamentos haviam sido vandalizados somente no ano de 2021 e a Codeca tem aí o trabalho de reposição para mais de 193 contêineres que foram
foram incendiados no ano passado. Dessa forma, 200 novas unidades de containers foram adquiridos pela companhia num investimento que supera a casa dos 350 mil. E a companhia também relata um aperto de caixa para conseguir reparar em tempo integral todas essas unidades que são danificadas nesses atos de vandalismo, ou seja, entre o ano passado e esse ano, mais de 200 contêineres de lixo foram vandalizados e incendiados em Caxias do Sul. Isso é um prejuízo para toda a comunidade. Informação sobre a colheita da uva no Rio Grande do Sul, ela vai para a sua reta final, estando com mais de 95% concluída. De acordo com a Emater, esse é o percentual, faltam apenas 5% para o término da vindima e a estimativa é de que não terão mais uvas nas parreiras até o próximo final de semana. Essa safra que foi bastante celebrada pelos agricultores devido às condições climáticas e a abundância no volume de frutos que foram retirados. Informação também do trânsito entre Barracão e Lagoa Vermelha na BR-470, um acidente acabou deixando uma vítima fatal. Foi ontem por volta das 17h30 entre os municípios de Lagoa e Barracão, próximo à entrada da localidade de Reassentamento 2. Uma carreta com placa de Antônio Prado e um veículo Gol com placa de Barracão se envolveram nessa batida. O caso foi atendido pela PRF e uma vítima fatal acabou sendo registrada. Informações sobre os leilões que aconteceram nas áreas da antiga CESA, Companhia Estadual de Silos e Armazenagem, ela que foi desativada em 2018 pela Assembleia Legislativa e agora os seus imóveis estão sendo leiloados para cumprirem aí débitos trabalhistas e de outras ordens com credores. O leilão realizado no dia de ontem arrecadou cerca de 13,6 milhões de reais e as unidades de Lagoa Vermelha e Garibaldi foram arrematadas, né? Os lances aí em torno de 6 milhões cada área. O nome dos compradores não foi revelado e isso só será feito após os trâmites de pagamento. Seguindo aí nas informações, né? A unidade de Passo Fundo, que também estava a leilão, essa que fica na Avenida Brasil, em uma área nobre da cidade de Passo Fundo, não teve nenhum lance, porque o valor mínimo inicial era de 15,2 milhões e nenhum interessado deu o lance. Deve haver uma nova rodada nos próximos meses, né? Essa área que tem mais de 4.800 metros quadrados na Avenida Brasil, em Passo Fundo. Seguindo com informações do Planalto Médio, não há o que não haja nessa época de pandemia e uma festa foi encerrada às margens da RS 135 em Passo Fundo. A força-tarefa composta pela Brigada Militar, a Polícia Civil, fiscais urbanos e Guarda Municipal fizeram um patrulhamento em toda a área central e após receber uma denúncia de que por volta das 10 horas da noite ocorria uma festa em uma chácara e era sim uma festa de aniversário com decoração, bolo, sonzinho e tudo que você imaginar, e 22 pessoas foram detidas e identificadas aí para averiguação, ou seja, na situação em que nos encontramos, as pessoas ainda têm cara de pau suficiente para fazer aglomeração e fazer festa de aniversário. Falando em boas notícias e informações, a Universidade de Passo Fundo, a UPF, oferece à comunidade o serviço gratuito de declaração do imposto de renda. O atendimento passa a ocorrer a partir de 12 de março de forma presencial e online. Em período de bandeira preta, o serviço será apenas online e é através da Faculdade de Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis da UPF, a FAEC, que vai realizar de 12 de março a 30 de abril as declarações da forma gratuita à população que tiver interesse. Informações também aí para Passo Fundo, as ações do Acelera Passo Fundo já destrincharam mais de 240 processos de obras. Além disso, outras ações do Escritório de Projetos Especiais estão trabalhando com a desburocratização das centrais de projetos para que a construção civil avance de maneira expressiva no Planalto Médio. Um bom projeto e um bom exemplo. A gente tem diversos relatos de que obras e empreendedores acabam encontrando caminhos complicados para terem aprovado os seus projetos. Passo Fundo vai dando um exemplo de como fazer isso fluir de uma forma rápida. E agora, falando do caso do padre assaltante, que chamou a atenção de muita gente, a defesa
do padre acabou se manifestando no dia de ontem e diz que ele agiu em um momento de surto. O padre tomava medicamentos controlados para tratamento psiquiátrico e abandonou a medicação de forma autônoma há mais de uma semana e acabou entrando em um surto psicótico, o que teria causado aí esses assaltos. De acordo com a diocese, do ponto de vista do bispo Dom Rodolfo, o fato de deixar de tomar os remédios não explica os fatos criminosos e não abona aí a situação do padre. Ele vai responder ao processo por crime de roubo e a justiça vai averiguar quais foram as circunstâncias, né? Por enquanto, ele segue com as suas funções suspensas. E informação atualizada é que a justiça nessa manhã decretou a prisão preventiva do padre. Ele seguirá aí para o presídio regional de Passo Fundo. O padre Eliseu, de 28 anos, que cometeu um arrastão na cidade no final da última terça-feira, agora seguirá preso preventivamente por 30 dias. Informação da segurança dessa manhã, que é repassada, a agência do Banrisul de Alpestre foi assaltada nesta manhã. A agência foi alvo de 3 bandidos que fizeram uma refém, a subgerente, e saíram da agência com uma quantidade de dinheiro não divulgada. A subgerente foi libertada em uma estrada de interior e a Brigada Militar segue um cerco na região para prender o trio. Não houveram feridos durante essa ação. Informação para o sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em um veículo mais de 400 quilos de pescado sem procedência e acondicionados de maneira incorreta e sem condições de higiene. A carga era transportada dentro de sacos plásticos sem qualquer refrigeração e na noite de ontem, durante uma abordagem, os policiais acabaram realizando a apreensão. Os peixes foram encaminhados para descarte e o motorista de 37 anos, natural de São Leopoldo, informou que adquiriu a mercadoria em Rio Grande e ia vendê-la em Novo Hamburgo e foi encaminhado para esclarecimentos. Informação para segurança também, foi inaugurada no estado do Rio Grande do Sul nessa manhã a primeira delegacia de desaparecidos. Ela vai passar a atender em Porto Alegre e vai direcionar para si as investigações de desaparecimentos de cidadãos em todo o estado do Rio Grande do Sul. É a primeira equipe montada especificamente para crimes de desaparecidos, né? E as informações dão conta aí, muitas vezes as pessoas esperam 24 horas para comunicar um desaparecimento e, de acordo com a delegada titular Nadine Anfor, não precisa aguardar este prazo de 24 horas. As autoridades podem ser acionadas na sequência em que se constatar o desaparecimento. E a delegacia atende aí pelas páginas da internet da Polícia Civil e também pelas demais centrais de chamada que você pode entrar em contato caso um desaparecimento aconteça. Nessa manhã, o governador Eduardo Leite confirmou aos órgãos de imprensa que irá manter a bandeira preta na próxima semana. Não haverá mudanças no status do distanciamento controlado. A cogestão também não será adotada. As informações oficiais serão repassadas no final da tarde de hoje em uma live promovida pelo governo do estado após uma reunião com a FAMURS e com os prefeitos de diversos municípios para averiguar a situação em que estamos nessa semana. O governador também adiantou que não houve mudanças nos números, nem melhoras nos indicadores epidemiológicos, o que faz com que o governo estadual mantenha aí a suspensão da cogestão e a bandeira preta para todo o estado do Rio Grande do Sul. E uma polêmica tomou conta dos grupos de WhatsApp no dia de ontem. Isso porque, após diversas notícias de que o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, uma das instituições de saúde mais tradicionais do Rio Grande do Sul, estaria em uma situação de superlotação e até mesmo colapsada devido ao grande número de pacientes internados, um vídeo circulou de forma maliciosa e, por que não dizer, fake news, dizendo que a situação no hospital era tranquila e que não havia superlotação e que não haviam óbitos por conta da Covid-19, que tudo isso era uma mentira. Uma típica fake news. O hospital, em nota oficial, desmentiu o vídeo e descreve a situação
e descreve a situação que o vídeo relatou como que não reflete a realidade. A instituição conta com mais de 100% de ocupação dos seus leitos e luta para manter o tratamento em ordem. Também acabou alugando um container de câmara fria para acondicionar possíveis óbitos que venham a acontecer em decorrência da pandemia, ou seja, a informação correta é repassada para você aqui por nós também. Para Porto Alegre, os vereadores, a Câmara Municipal, e eu chamo a atenção para todas as câmaras municipais da nossa região, fizeram um projeto de lei e autorizaram a Prefeitura a comprar vacina contra a Covid-19. Após a aprovação da lei no Congresso Nacional de dispensa de licitação e a regulamentação onde municípios e estados podem comprar a vacina, a Câmara também aprovou e deu aval ao prefeito Sebastião Melo que encaminhe negociações com os laboratórios para trazer o mais rápido possível vacina para a capital dos gaúchos. A polêmica do retorno ou não às aulas presenciais para as fases iniciais do ensino fundamental foi parar em Brasília e o Estado recorre ao STF para a retomada do ensino presencial para a educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Não existe prazo para que o STF se manifeste a respeito das decisões já tomadas anteriormente pela Justiça Estadual, tanto em primeiro quanto segundo grau, que negou o recomeço das aulas no período inicial. E para a gente encerrar as notícias do estado, outro fato absurdo ocorreu em Planalto. Um homem contaminado por Covid-19 foi preso ao tentar espalhar coronavírus pela cidade de Planalto. Os relatos e as imagens de câmeras de segurança dão conta de que o homem acabava escarrando nas próprias mãos e passando em maçanetas e corrimãos do passeio público. A Brigada Militar foi acionada, ele foi detido e se constatou que ele já havia feito o exame e dado positivo para o coronavírus e tentava transmitir a doença em espaços públicos da cidade. Essas são as principais informações dessa manhã, num passe rápido pelo nosso estado e pela nossa região. Agora você confere um quadro Acontece. No dia de ontem foi questionado a situação da coleta do lixo aqui na cidade de Nova Prata. Na tarde de ontem mesmo procuramos o secretário de Urbanismo, Caio Casanova, e ele dá a explicação do que está acontecendo nesse momento com a coleta de lixo, a fim de esclarecer toda a população. Nós voltamos logo após o Bloco Acontece, o nosso intervalo comercial. Fique conosco no Expresso Meio-Dia. Se você é do município de Nova Prata, provavelmente nos últimos dias deve ter notado algumas diferenças na coleta seletiva com relação à coleta do lixo que acontece em todo o nosso município. Isto aconteceu por conta de algumas licitações e o secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, Carlos Alberto, explica o que foi que aconteceu. Bom, primeiramente, boa tarde ao pessoal, aos ouvintes da Conecta, né? O que acontece? O contrato que a prefeitura tinha com a empresa de coleta de lixo venceu no domingo, dia 28 de fevereiro. E aí não houve tempo hábil para fazer uma nova licitação, porque a licitação por si só ela é um processo bem moroso, bem burocrático, né? Então não conseguimos fazer antes de sexta-feira, mas ficou pronta e foi feita na segunda-feira a licitação, a tomada de preços. E a empresa vencedora foi contratada ainda na segunda-feira. Segunda-feira à noite estava o contrato já assinado. Ontem, terça-feira pela manhã, os caminhões já voltaram a fazer a coleta de lixo. Porém, ficou a segunda-feira sem ninguém coletar. E no domingo também a empresa que venceu, que tinha o contrato, que terminou, também não fazia coleta no lixo aos domingos, né? Então, domingo e segunda não foi coletado. Na terça-feira a nova empresa retomou a coleta de lixo, fazendo uma varredura completa da cidade, né? Então começaram pelo centro, bairro São Pelegrino, São João Bosco, que eram os mais graves, né? Hoje estão fazendo Santa Cruz, São Cristóvão, já fizeram, estão fazendo Sagrada Família também, né? Então, assim, eu acho é importante lembrar a população que a gente está atento, não foi uma questão, foi uma questão burocrática mesmo. Essa readaptação com a mudança de uma empresa para outra gera alguns transtornos, né? Alguns atrasos, mas hoje até as 4 ou 5 horas da tarde vai estar toda a cidade limpa.
né? Ao menos o que a empresa nos garantiu. Ontem foram coletados 80 metros cúbicos de lixo, né? Hoje já foram coletados mais 40, os caminhões já levaram para a central de reciclagem, estão retornando. Daqui a alguns minutinhos, agora são 3 horas da tarde, daqui a pouquinho eles já estão aí para terminar os bairros Santa Cruz e Sagrada Família, né? E às 4h30, nós vamos passar toda a cidade, o nosso fiscal, junto com o pessoal da empresa, para verificar se realmente está toda a cidade coletada. Agora, como foi feito meio às pressas, porque nós assumimos em janeiro, o contrato já estava vencendo, então foi feito um contrato por 6 meses nessa licitação. Aí estamos fazendo um novo edital para fazer um contrato mais longo e que contemple também essa questão da separação, da coleta separada do lixo seco, do lixo orgânico. Nós temos um projeto de colocar, temos pelo menos a intenção, né, de colocar contentores separadores na cidade, né, onde o pessoal, em vez de colocar na lixeira o lixo orgânico e o seco junto, tem a lixeira do lixo orgânico, a lixeira do lixo seco, separados, né, que vem o caminhão e já coleta direto o que interessa, né, o seco ou o orgânico. Então tá nessa situação. Esse contrato que foi feito agora de 1º de março, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, até final de agosto. Em setembro começa a nova empresa, né? Talvez a mesma ou outra, aí vai depender da licitação, né? Outra coisa importante que nós precisamos colocar para a população é que essa semana ainda vai ser um pouquinho conturbada a coleta do lixo. Porque eles estão fazendo uma força-tarefa, como acumulou esse lixo esses 2 dias, foi um volume absurdo de lixo que acumulou, eles estão fazendo uma força-tarefa para limpar a cidade inteira, inclusive o interior, né, as capelas e coisa, até sexta-feira. Então, ontem e hoje fica limpa a cidade. Amanhã, quinta-feira e sexta, eles continuam passando em todos os bairros, né, para fazer esse arrastão, digamos assim, para a coleta do lixo. A partir de segunda-feira, volta as rotas, os roteiros que tinham até semana passada, nos dias determinados, nos dias e horários dos bairros, né? A questão da coleta de galhos e de móveis também continua agendado nas quintas-feiras, né? A cada 2 semanas, na quinta-feira, coleta nos móveis, né? Então isso continua toda a mesma organização que tinha até semana passada, só com outra empresa responsável, né? Então, para essa adaptação, nessa primeira semana, foi necessário a gente quebrar um pouquinho essa organização, né, para limpar tudo, né, e depois, estando tudo limpo, organizado, segunda-feira voltam os horários normais de coleta de lixo. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Você tem saudades daquela festa? Daquela pagodeira? No B-Night dessa quinta, nós não teremos festa, porque não pode, né? Mas teremos a pagodeira. Sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Cantor, compositor, percussionista, ele é Alanzinho do Pagode, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina,
com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. O poder da mulher não está no seu físico, na sua beleza ou no seu encanto feminino. O poder da mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração de guerreira. Uma mulher tem sempre um poder mágico de ser tudo aquilo que ela quiser. Basta correr atrás dos seus sonhos. Neste mês, gostaria de parabenizar todas as mulheres que se dedicam e se esforçam para fazer do mundo um lugar melhor para todos. E no mês dedicado às mulheres, as nossas duas primeiras convidadas para o Entrevistas são a engenheira pratense Samantha Graff e a professora de São Jorge, Nilva Colpo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 21 horas, e é ao vivo. Retornando ao vivo com o Expresso Meio-Dia, notícia, informação, atualidade na hora do seu almoço, diretamente da Avenida Placidina de Araújo, nos estúdios da Conecta Mais TV, aqui em Nova Prata. Agora fazem 23 graus, o céu está completamente nublado, quase noite em Nova Prata, aguardando a chuva que ainda não chegou. Nesse momento, também é dia 4 de março, quinta-feira, e nós seguimos com as atualizações. Já sabemos que teremos bandeira preta por mais uma semana. E para começar falando do Brasil, pelo editorial da CNN, o comentário é que no ritmo atual, a renda do brasileiro só deve voltar ao pico que teve no ano de 2013, daqui a 18 anos, ou seja, pertinho de 2040. O maior PIB per capita já atingido pelo Brasil foi no ano de 2013, quando nós tivemos aí uma renda média de 39.580 por pessoa. Em 2020, esse número ficou na casa dos 35 mil. Isso responde os nossos altos e baixos da economia, que não é dessa geração, e sim está enraizado há muito tempo no Brasil. E para falar sobre isso, eu faço um convite. Nos dias 13 e 20 de março, sábado pela manhã, na Universidade de Caxias do Sul, na modalidade online ao vivo, eu estarei ministrando um curso chamado Os Donos do Poder, onde você vai entender grandes situações complexas que envolvem a política brasileira e a gestão do Estado brasileiro. O Centrão, a figura da justiça, os poderes constituídos, enfim, o que é tão complicado de administrar como o Brasil e por quê? Eu vou responder com base no autor natural de Vacaria, que escreveu essa obra em 1958, e isso é mais atual do que nunca nos dias de hoje. Seguimos com informações, falando sobre vacinação, porque essa é a grande esperança para sairmos dessa estado de calamidade no qual nos encontramos. 8 mil litros de insumos para a produção de Coronavac chegaram a São Paulo nessa manhã. A estimativa do Instituto Butantan é que com esses 8 mil litros de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, mais de 14 milhões de doses da Coronavac poderão ser produzidos nos próximos 20 dias e repassados a
todo o Brasil através do Plano Nacional de Imunização. Falando também de vacina, a boa notícia que vem é que o governo dispensa a licitação para adquirir vacinas da Pfizer e da Janssen. As portarias divulgadas pelo Diário Oficial da União contabilizam 38 milhões de doses das farmacêuticas norte-americanas e mais de 100 milhões da Pfizer, ou seja, 38 milhões de doses da Janssen e 100 milhões de doses da Pfizer, o que dá em torno de 138 milhões de doses dessas vacinas que têm alta eficácia e que deverão ser repassadas. Mas é óbvio que entre o governo anunciar e a vacina chegar, nós temos um lapso de tempo e nós precisamos que ele seja o menor possível. Informações também que vêm da Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto de lei que autoriza ajuda ao setor de eventos. No dia de ontem, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, foi aprovado, né? A proposta prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco Federal, além de outras medidas para compensar a perda de receita em função da pandemia do Covid-19. Isso é um alento para uma área que está há um ano sem realizar praticamente nenhuma promoção, com pessoas aí que é o fundamental e o principal produto vendido pelo setor de eventos é exatamente festas, eventos corporativos, onde envolve aglomeração de pessoas. Há mais de um ano esse setor encontra-se legalmente paralisado. Na Bahia, a informação também não é boa e é repassada nessa manhã. Com a pandemia fora de controle, o governo baiano alugou 10 containers para armazenamento de possíveis óbitos. Assim como ocorre no Rio Grande do Sul, a situação no estado baiano não é diferente. Salvador conta aí com mais de 10 equipamentos distribuídos nos hospitais de campanha e também no estádio Arena Fonte Nova, onde foi montado uma nova instituição. Isso tudo para dar conta do alto volume de doentes que estão chegando à rede hospitalar baiana, para a gente saber que não é só no Rio Grande do Sul que a pandemia atinge a sua fase crítica, e ontem nós tivemos aí o triste recorde do maior número de óbitos registrados desde o começo desses eventos em março do ano passado. Nessa manhã, a Polícia Federal foi às ruas e desencadeou mais uma operação que combate fraudes no auxílio emergencial em 8 estados. Por determinação judicial, R$170 mil foram bloqueados e foi destacada aí a Operação Quarta Parcela, que combateu fraudes em diversos lugares. 100 policiais estiveram na rua nos estados de Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Maranhão e São Paulo. Por ordem judicial, os bloqueios de valores também foram efetivados e é uma atuação conjunta e estratégica para identificar fraudes e saques ilegais no benefício disponibilizado pelo governo federal. Nas notícias internacionais, os destaques dessa manhã dão conta que a Organização Mundial da Saúde alerta novamente para uma crescente de contágios de Covid na Europa, após semanas de queda. A alta foi de 9% e foi comentada pelo diretor da organização para o continente, que lamentou a redução promissora de casos. As áreas mais afetadas nesse momento são no leste europeu, em países como a Ucrânia e antigos dissidentes da União Soviética, que registraram aumento de números, o que tem contribuído para a crescente de casos no continente europeu. E a Interpol, nessa última madrugada, deflagrou uma operação que fechou uma rede de venda ilegal de vacinas falsas. As vendas eram feitas a partir da África do Sul e da China. A Interpol disse que centenas de vacinas falsificadas foram apreendidas e houve prisões nos 2 continentes. Não há limites para os agentes criminosos e aí operando a partir de bases no sul do continente africano e também na China, a Polícia Internacional acabou desmantelando esse crime que é extremamente complicado de lidar, a falsificação de vacinas. E para a gente encerrar as informações dessa manhã, tem mais um bloco do quadro Acontece, dessa vez falando da vacinação no município de Cotiporã. Eu agradeço a sua audiência e renovo o convite. Amanhã, meio-dia, estarei ao vivo aqui na Conecta Mais TV com o seu Expresso Meio-Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã, que é sexta-feira.
Hoje nossa reportagem encontra-se no município de Cotiporã para gravar esse quadro Acontece com Boas Notícias, falando um pouco mais sobre a vacinação aqui da cidade. Uma cidade pequena, mas que já conseguiu vacinar e imunizar diversas das pessoas idosas por conta das doses que chegaram para o município. A enfermeira Eliane Tibola conta para nós um pouco mais sobre este assunto. A gente começou a aplicar as vacinas logo no começo da campanha, foi no dia 19 ainda, de janeiro. Começamos com os profissionais de saúde. Até agora a gente aplicou 194 doses 1 e mais 26 doses 2, principalmente nos profissionais de saúde, que foram os primeiros que receberam a vacina. E, claro, dependendo do laboratório, tem um prazo de aplicação para a segunda dose. Então, as vacinas que são da Coronavac, a gente consegue fazer em até 4 semanas a imunização completa dos pacientes. Então, a gente já tem esses que tomaram Coronavac com a segunda dose aplicada lá do início. Essa semana a gente tem uma população já estimada para ser feita de 107 idosos, que é a nossa população. Os municípios eles vão fazer a vacinação para a população de 81 até 84. A nossa população para 80 até 84 são 107 pessoas, e como a gente recebeu 110, então a nossa previsão é de conseguir vacinar um ano a mais ali do estipulado, já para ir ampliando a vacinação da população. A gente se organizou no espaço e na unidade com os profissionais, até mesmo pela demanda toda da pandemia e dos outros atendimentos, para fazer as aplicações das primeiras doses, quando vem remessa nova, sempre às quintas e às sextas. E o aprazamento para as doses 2 às quartas-feiras. Por que a gente escolheu fazer isso? Quando a gente faz tanto a Coronavac como a Oxford, a gente tem que aplicar o reforço no período adequado. A gente não pode passar um dia, Então, a gente agenda uns dias antes de fechar aquele período aí para a pessoa que se esqueceu, que não fez no dia que foi agendado, ter a oportunidade de fazer no período adequado. Então, a gente pré-estipulou, a quinta e a sexta para as doses 1 e a quarta-feira para as doses 2. Então, nessa semana, a gente vai ter 110 doses 1 disponíveis. Na quinta e na sexta-feira, os agentes de saúde estão enviando para as famílias das suas microáreas. A gente tem a população 100% cadastrada na SF. Assim como em outros meios de comunicação, por exemplo, a página de Facebook oficial da Prefeitura, que a gente usa esse espaço para chegar até as famílias, já que a visita a gente não está conseguindo fazer da mesma forma que se fazia antes, Então, a princípio, essa semana a gente vai fazer assim. A gente faz no sistema drive-thru, na rampa da nossa unidade, Ela tem uma rampa na entrada, então a família pode dar a volta com o seu carro no espaço da frente da unidade, passa pela frente da gruta, sobe na rampa e ali tem a equipe, é coberto, Então já está protegido, inclusive, do clima, de chuva. Entra ali, identifica o idoso que vai receber, traz o seu documento de identificação, CPF, para a gente poder fazer o registro da vacina. E a carteirinha de vacinação, para a gente também fazer o registro na carteirinha do vacinado. Traz os documentos e a aplicação é feita dentro do carro mesmo. Não precisa se locomover dentro da unidade, não precisa nem sair de dentro do carro. A orientação é que venha todo mundo de máscara, mesmo dentro do carro, porque o vacinador, apesar de estar com a proteção, ele vai chegar bem próximo da pessoa, então, tanto para proteger o vacinador, como para proteger também o vacinado, o idoso. Eu falei, que a gente estava fazendo a divulgação pelos agentes, então os agentes também têm esse conhecimento da população da área, então a gente já faz um pré-levantamento com ele das pessoas, não só acamadas dessa idade, dessa faixa etária, mas que tem outras restrições, desde sociais bem grandes ou físicas mesmo, Então, outras famílias que tenham essas restrições maiores, e faz no período noturno, tanto da quinta quanto na sexta-feira, no fim da tarde a gente utiliza para fazer essa vacinação, sempre cuidando da quantidade de vacinas que a gente tem disponível,